Compartilhar conhecimento é o mesmo que disseminar conhecimento. Olá, pessoal! Seja bem-vindo à TV Radiotech. Estamos começando mais uma edição do Papo Arretado e a nossa convidada de hoje é Milena Gama, graduanda em Biologia pela Universidade Federal de Sergipe e idealizadora do Instagram de Estudos La Casa da Biologia. Seja bem-vinda à TV Radiotech, Milena. Obrigada. Bem, para começar, como surgiu a ideia de criar o Instagram La Casa da Biologia? Então, quando eu entrei na graduação em 2018, eu já tinha muita vontade de ter um Instagram voltado para estudos, justamente porque eu sempre gostei muito de acompanhar algumas meninas que movimentavam o Estudigram. E aí eu já tinha uma ideia, anteriormente assim, o nome não ia ser La Casa da Biologia, ia ser Biologia Interativa. Só que no início eu não tinha muito como começar a movimentar o Instagram por questões de condições mesmo. Assim, na época eu não tinha um celular muito bom para poder fazer stories e tal. E aí eu fui prorrogando, né, até conseguir ter um celular bom para poder fazer os stories. E aí, quando eu estava com as minhas amigas, estava assistindo a série La Casa de Papel, e aí eu consegui fazer muitas relações com a questão do professor, algumas coisas que a série aborda, como, por exemplo, ter sempre um plano B, e a gente vê muito isso na prática docente também, com o professor. A gente vai para uma sala de aula, a gente não pode ir apenas com um único plano, a gente tem que sempre ter uma outra alternativa para caso algo dê errado. Então, eu decidi fazer um Instagram baseado na série, justamente por causa disso, e no início também, o foco do Instagram não era direcionar os alunos para o Enem, como está sendo agora. Era só fazer uma divulgação mesmo dos meus estudos, postar alguns memes relacionados à biologia. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, né, essa ideia do Instagram, até chegar ao que o La Casa da Biologia está sendo hoje, que é uma ferramenta de facilitação de resumos para os alunos que estão se preparando para o Enem. Como você disse, suas postagens elas são mais voltadas para a preparação dos vestibulandos. Quais os principais desafios desses alunos que você observa? Então, pelo que eu tenho percebido, dentro da biologia tem algumas áreas que eles têm mais dificuldades, principalmente quando eu pego, por exemplo, alguns alunos da rede pública, a gente percebe que eles têm uma deficiência maior em alguns conteúdos. E também outra coisa que eu percebo é que muitos alunos eles ainda não têm a prática de revisão. E a gente sabe que se a gente estuda um assunto e a gente não revisa, a gente vai esquecer. Então, justamente com a ideia de facilitar essas revisões, é que eu estou produzindo, né, agora esses resumos esquemáticos. Então, eu vejo deficiências específicas em algumas áreas da biologia, como, por exemplo, genética e bioquímica, e também em relação ao fato que eu percebo que muitos alunos eles não sabem muito ter estratégia na hora de estudar para o Enem. Eu sempre falo que também, não é só você estudar conteúdo, mas você tem que ter algumas estratégias para saber, né, para poder também otimizar melhor o tempo na hora de estudar. Então não adianta perder tanto tempo estudando aquelas áreas que não são tão cobradas e se dedicar menos às áreas que são mais cobradas, como ecologia, por exemplo. Então é outra deficiência essa questão de não saber bem como traçar as estratégias para poder estudar para o Enem. Bem, existem vários tipos de Estudigram voltados para rotinas de estudos, resumos. Eu particularmente gosto muito de acompanhar. E como funciona o seu Instagram de estudo? Então, uma coisa que muitas pessoas acham é que tem mais pessoas envolvidas no La Casa da Biologia. Às vezes, quando eu recebo alguma pergunta, sempre falam: vocês do Instagram, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo. Mas o Instagram, eu sou a única administradora mesmo. Eu que faço as postagens, geralmente eu tiro um dia da semana para poder fazer todas as postagens que eu vou postar no decorrer da semana, até porque também se eu não tiver esse controle, né, esse planejamento, eu não consigo dar conta do Instagram, como também dos assuntos da universidade, né, que eu ainda sou graduanda, como também de outros projetos que eu participo na universidade. Então, assim, geralmente eu tiro um dia da semana para poder preparar tudo, e aí no decorrer da semana vou fazendo as postagens. Alguns dias eu faço algumas interações pelos stories, faço alguns quiz,
relacionados aos assuntos de biologia e também tiro o momento, né, depois do quiz para poder tirar as dúvidas dos alunos. Então, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas e quando eles colocam perguntas lá, eu apareço nos stories respondendo e aí a gente acaba tendo uma troca muito boa, uma interação muito boa também. Você também utiliza o meme como meio de passar conhecimento. Como você vê o uso do humor na sala de aula? Eu acho super positivo, apesar de, por exemplo, os memes, ainda eles não são tão abraçados, podemos dizer assim, por alguns professores. Mas eu acho que já é algo que é tão atual na rotina dos alunos, dos jovens, que eu pergunto assim, por que não utilizar para poder facilitar o processo de aprendizagem deles? E eu sempre recebi um retorno muito bom a respeito dos memes. Uma coisa também que eu acho importante é que quando eu faço postagem de meme, eu não posto apenas aquele meme e deixo, sem explicação nenhuma. Eu sempre tento colocar o contexto ali na descrição para poder não ficar apenas com o meme, mas para que eles possam realmente aprender com aquele meme, saber o significado, né, saber o que aquele meme quer dizer. Então, os alunos gostam muito, eu recebo muitos comentários dizendo que aprendem muito com os memes. Então, acho super positivo utilizar isso, porque já está inserido, né, na rotina dos alunos esse contato com essas coisas assim na internet. As redes sociais, elas têm influenciado muito o ensino e a aprendizagem. Quais seriam as vantagens, desvantagens e os desafios? Então, as vantagens, eu acho até que também é muito mais para, por exemplo, os alunos de escola pública. Então, eu percebo assim que as redes sociais, não só o Instagram, mas também outras redes, acaba não equilibrando totalmente, mas acaba trazendo mais algumas, como é que eu posso falar? Mais alguns atributos para alguns alunos em detrimento de outros. No caso da educação pública, a gente sabe que é uma diferença muito grande em relação à educação privada. Então, eu acho que não chega a equilibrar, mas dá uma ajudada nesses alunos. Então, as redes sociais, assim, é algo que todo mundo pode ter acesso e utilizando, né, de forma positiva, assim, é super válido, tanto para estudos para Enem, como também para outros vestibulares e outras coisas. Eu acho que o maior desafio seria, na verdade, é mais a questão de prender a atenção dos alunos mesmo, porque tem que ter muita sabedoria para poder utilizar as redes sociais e não estar se perdendo. Então, dependendo assim, de como é a rotina de estudo de um aluno, utilizar a rede social vai ser muito bom, né? Vai ajudar muito ele, mas também se ele não for muito disciplinado, vai acabar atrapalhando, por mais que a gente tenha uma grande quantidade de conteúdos ali. E a desvantagem também, em relação à preparação para o Enem, por exemplo, seria, por exemplo, o fato de que na internet a gente encontra os assuntos jogados aleatoriamente. Então, a gente não tem um cronograma certinho, a não ser que ele procure um cronograma específico, mas isso também é variável, né, de aluno para aluno. Então, nem sempre o cronograma de estudos que ele vai ter vai ser adequado para ele. Mas eu acho que a desvantagem seria essa, ter uma grande quantidade de assuntos e justamente por essa grande quantidade de assuntos, de conteúdo que a gente vê na internet, o aluno possa acabar se perdendo e não saber, por exemplo, uma linha, né, uma linha lógica assim, para poder seguir e estudar os conteúdos de forma gradual, ao invés de estar misturando tudo e não seguir uma sequência. Então, é um ponto muito positivo usar as redes sociais para estudar. Está no alcance não de todo mundo, porque a gente sabe ainda que a internet não está no alcance de todos, infelizmente, mas daqueles que possuem, né, tem essa condição de ter, é super válido utilizar ela para estudar, utilizar as redes sociais. A desvantagem seria mesmo em relação a isso que eu falei, de ter uma sequência, que muitas vezes pode não ter, e o desafio maior seria essa questão de prender a atenção dos alunos de forma produtiva para eles. Bem, atualmente você está cursando o 5º período de licenciatura em Biologia, não é isso? Isso. O que despertou o seu interesse para cursar essa área? Então, eu nunca quis fazer Biologia assim, porque geralmente o que a gente vê é os alunos, né, dizendo que desde pequeno eu sempre quis ter uma profissão, e comigo não foi assim. Eu sempre fui muito indecisa no que eu queria. Por muito tempo eu fiquei ali naquela neura do ensino médio, que eu acho que a maioria dos alunos ficam,
dizendo que quer fazer medicina e muda para direito e engenharia, só fica alternando entre essas três. Mas nunca era algo muito que eu queria. Eu posso até dizer assim que pode ter sido uma influência pelo fato de eu sempre ter sido uma aluna que gostava de estudar, então geralmente minha família esperava que eu fizesse um curso assim, né, que exigisse muito e tudo mais. Mas aí quando eu cheguei no terceiro ano, eu estudei no colégio de aplicação, que é o colégio da Universidade Federal do Sergipe mesmo, uma escola federal. E como é uma escola federal, a gente também passava pelos períodos de greve. E no meu terceiro ano, se eu não estiver enganada, eu tive apenas 4 meses estudando no terceiro ano para poder começar o Enem. Então, eu fiz o Enem, consegui passar, não sabia direito o que eu queria e coloquei biologia. Aí passei, se eu não estiver enganada, na primeira vez que eu fiz, eu passei em segundo lugar, só que eu não cursei, nem cheguei a me matricular. E aí, como eu já ia sair da escola, né, porque eu já estava no terceiro ano, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular só para não ficar sem fazer nada no ano, que eu disse, tá, vou fazer o Enem de novo para ver aí se durante esse ano eu decido o que eu quero fazer. E aí comecei a fazer um cursinho, e quando chegou na metade do ano desse cursinho, que foi no ano de 2017 que eu fiz o cursinho, eu disse, não, eu quero fazer biologia, eu super me identifico com a área. No início eu tinha um pouco de vergonha de assumir, por causa que a gente sabe que licenciatura não é um curso muito... que as pessoas batem palma quando você diz que quer fazer. Mas aí eu fiz cursinho e consegui passar novamente em biologia e decidi me matricular. E durante o curso, assim, eu não me arrependo da escolha que eu fiz, eu super gosto da área. Obviamente tem algumas matérias que eu não me identifico muito e isso é super normal, ainda mais dentro da biologia, que é uma área assim, muito ampla, então a gente estuda muita coisa e muitas coisas diferentes. Então mesmo tendo essas coisas que eu não tenho muita afinidade, eu ainda vejo que é um curso assim que me desperta muito amor. E também a profissão de professor eu gosto muito, eu super me identifico em estar em sala de aula, estar em contato com os jovens, principalmente vestibulandos, né, que é a área que eu estou começando a focar mais agora durante a graduação. Você mencionou as aulas, né? Como foi a sua primeira aula? Qual foi a sensação? Então, a primeira aula que eu dei foi no meu primeiro período ainda. Eu participei de uma seleção para o PIBID na universidade, que é um programa de iniciação à docência, e consegui passar. No PIBID, a gente, pelo menos no meu, porque depende muito da supervisora que a gente vai ficar e tal, o meu foi mais de observação e as práticas que eu tive foi mais, por exemplo, produzindo jogos didáticos, ajudando os alunos de uma forma mais extraclasse, posso dizer assim. Mas durante o meu primeiro período, através do PIBID, eu consegui dar uma aula, eu lembro até hoje que foi sobre fotossíntese. E eu lembro que nesse dia eu tinha me preparado para dar uma aula com slide. E quando eu cheguei na escola, o meu PIBID foi em escola pública. Então, quando eu cheguei na escola, não tinha o data show. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí tive que dar aula no quadro. Fiquei muito nervosa também, assim. Na época eu tinha um pouco de vergonha em relação aos alunos, porque quando eu entrei nessa minha primeira aula, acho que eu tinha 19 anos. Então, minha idade era muito próxima dos alunos. A minha aparência, assim, era bem semelhante à dos alunos, né? Nova, assim. Então, eu tinha um pouco de receio em relação a isso, de não saber muito como controlar a turma, de ficar, ai, meu Deus, ninguém vai prestar atenção em mim, porque eu sou muito nova e estou aqui na frente. Então, eu ficava muito preocupada na questão deles não me respeitarem porque eu sou nova. Mas foi uma aula, acho que como a primeira aula de todo mundo, eu fiquei muito nervosa, mas consegui dar aula. Com a atual pandemia, surgiu o ensino remoto como alternativa para continuar com as aulas. Você já vem utilizando as redes sociais como recurso complementar. Como foi a migração da sala de aula para o meio digital para você? Então, durante esse ano, logo no iniciozinho da pandemia, acho que um mês depois que começou a quarentena e tudo mais, eu já fui convidada para poder estar participando de um projeto de aulas remotas, né, pelo YouTube, que foi o Spoiler do Enem, onde eu passei 2 meses, se eu não estiver enganada. E aí foi a minha primeira experiência, né, dando aula. Na verdade, primeira não, mas foi uma das experiências que eu tive de estar dando aula online e recebendo as dúvidas na hora ali dos alunos. Anteriormente, né, antes desse projeto, eu já participava de um cursinho pré-vestibular que tinha iniciado na quarentena, então as aulas eram gravadas.
era um pouco diferente porque eu não tinha interação com os alunos, né? Eu só gravava o vídeo e lançava na plataforma. Mas assim, pelo menos eu gostei muito de dar aula remota, eu super me identifiquei. Inclusive, eu acho que tem uns 3 meses mais ou menos que eu lancei um workshop de genética gratuito para os alunos e foi online também. E assim, super fiquei empolgada com a interação dos alunos. Eu acho que um ponto positivo, pelo menos para mim, assim, eu acho que é pelo fato de eu não ter uma idade muito diferente dos alunos, então eu conheço bem essa questão de redes sociais. Eu me coloco muito no lugar, então eu sei o que é que pode ser chato para um aluno, porque eu também passo por isso, visto que eu também estou estudando, né? Ainda sou graduanda. Então eu conseguia fazer uma aula assim bem divertida, bem interativa, justamente para prender a atenção dos alunos. Então eu achei super válido, eu gostei muito de dar aula de forma remota e acredito até que é algo que vai acontecer cada vez mais. Né? Mesmo depois da pandemia, eu acho que é algo que vai ser muito recorrente. Você falou, né, que você já tem uma certa proximidade com as redes sociais, mas ainda existe uma certa resistência por parte dos professores. O que você pensa sobre isso? Então, acho que vai muito da forma que, no caso, os professores, eles aprenderam. Na graduação, a gente tem uma disciplina de didática que a gente aprende muito sobre isso, como manter um controle de turma, como escrever no quadro, como dar uma aula de forma tradicional. Então, acho que eles aprenderam dessa forma. Não é errado, ainda a forma tradicional é uma forma que funciona muito. Mas eu acho que se a gente tem ferramentas que podem melhorar, né, a forma de ensino, eu acho super válido usar. Mas eu acho que vai muito disso que eu falei. Eles aprenderam daquela forma. Então, é normal que se tenha uma resistência. No meu caso, eu lembro que nas minhas aulas de didática, eu ficava um pouco indignada porque eu esperava que nas aulas eu aprendesse mais como dar aula online, já que é algo que já está no nosso presente, já está no nosso dia a dia. E eu não tive isso, então eu acabei aprendendo, tipo assim, sozinha. Quando eu comecei com esse spoiler do Enem, foi agora é a primeira vez, vou me virar aqui para poder aprender, fazer slide, chamar a atenção do aluno e tudo. Então, acho que é mais questão de costume. Eles aprenderam daquela forma e tem essa resistência. Também porque a aula online, se a gente não tem uma certa experiência, a gente acaba ficando naquela neura de tipo, será que o aluno está prestando atenção? Será que eu estou aqui falando sozinha? Não tenho como saber, né, se os alunos realmente estão me ouvindo. Então, é por isso que eu sempre falo, não é uma coisa fácil dar aula remota, né, pela internet, mas tem alguns mecanismos que a gente pode usar para poder estar chamando a atenção do aluno, chamando ele para poder participar da aula, que foi o que eu tentei fazer quando dei o workshop. Eu até fiquei muito surpresa, porque apesar do workshop que eu só fiz a divulgação mesmo no meu Instagram, e foi uma parceria, né, eu convidei outra professora para poder participar, e a nossa divulgação foi só no nosso Instagram mesmo. E pela quantidade de pessoas que participou e interagiu durante as aulas, foi algo surpreendente para mim. Então, eu percebo que isso foi muito também porque eu sempre chamava o aluno para poder interagir comigo durante a aula. Eu não dava aquela aula corrida para no final perguntar, e aí, gente, estão com alguma dúvida? Eu passava tipo um slide e perguntava, gente, tem dúvida? Isso daqui é importante, isso daqui já foi cobrado no Enem. E aí, quando a gente fala Enem, os alunos já... Ai, meu Deus, chega que eu tenho que prestar atenção, porque isso vai cair, eu não posso esquecer. Então, sempre a gente tem que estar dando ali uns pulinhos para poder chamar a atenção dos alunos para participar da aula. Bem, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão se preparando para o Enem. Então, a mensagem que eu deixo é, primeiramente, prezem muito pela saúde mental de vocês. A gente está em um ano atípico. Enem, quando a gente já está no ano normal, já é um ano bastante difícil, né, para poder passar, porque tem muita pressão familiar ali em cima dos alunos para poder entrar na faculdade e aquilo e outra coisa. Mas prezem pela saúde mental de vocês, até porque se vocês não estiverem bem mentalmente, vocês não vão conseguir fazer uma prova tranquila, de forma calma. Segundo, na hora de vocês estudarem, busquem ter estratégias. Como eu falei, não adianta dedicar o mesmo tempo para matérias que caem menos
E para as matérias que caem mais, saibam ter estratégias. Se eu sei que a ecologia cai mais no Enem, na parte de biologia, e outra disciplina, a parte de zoologia, por exemplo, cai menos, eu vou me dedicar mais à ecologia do que à zoologia, por exemplo. Então, busquem ter estratégias, porque isso é importante também para vocês não estarem perdendo tempo. O Enem já está aí se aproximando, né, em janeiro, então não esqueçam, por favor, das revisões. Eu sempre tento chamar a atenção dos alunos para a questão da revisão, que é muito importante, porque senão não vai lembrar das coisas. Não adianta achar que vai estudar tipo um ano sem revisar e vai chegar no dia da prova, vai lembrar tudo, porque não é assim que ocorre. É um processo natural a gente esquecer algumas coisas. E outra dica que eu dou também é a respeito das questões. Treinem muito com questões, porque ajuda muito, mas tipo, muito mesmo, na hora da gente fazer a prova do Enem. Exercitem, né, com as próprias questões do Enem, porque já faz a gente se sentir familiarizado com a prova. E saindo mais desse viés para os alunos do Enem, que vão fazer Enem, sobre a escolha do curso, escolham um curso realmente que vocês gostem. Não se sintam influenciados, por mais que tenha aquela pressão dos pais, façam esse curso porque é um curso que dá dinheiro, isso e aquilo. Façam o curso que vocês querem, um curso que vocês se sentem bem. Escolham um curso assim que vocês sejam... que vocês realmente gostem da profissão, não apenas das matérias do curso, porque isso é muito importante também. Não adianta, por exemplo, não adiantaria eu gostar de biologia se eu não gostasse de ser professora. Eu ia fazer o curso lá, ia chegar na minha profissão e ia odiar, porque a profissão em si eu não iria gostar. Então, façam o que vocês gostam, escolham o curso realmente por amor. Às vezes parece um pouco clichê a gente estar falando isso, escolher uma profissão por amor, mas é exatamente isso. Se vocês escolherem algo que vocês gostem, vai ser muito mais fácil, até durante a graduação, porque fazendo o que a gente gosta, já tem momentos de perrengue durante a graduação. Imagine fazer algo que a gente não goste, imagine trabalhar com algo que a gente não goste. Então, escolham sempre por vocês, por mais que vocês recebam opiniões de outras pessoas, foquem no que vocês querem. E é isso, né? Desejo um ótimo Enem para todo mundo aí que vai fazer, todo mundo que se preparou direitinho, que deu duro durante esse ano, por mais difícil que esse ano esteja sendo, mas confie muito no potencial de vocês. E é isso, assim, desejo muito, uma boa prova, né, para todo mundo quando chegar no dia, que vocês fiquem tranquilos, e qualquer coisa que eu puder estar ajudando, é só falar comigo, que eu sou bem disponível e disposta a ajudar vocês. É isso, pessoal. Milena, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal e dar o like. Além disso, vocês podem conferir a edição anterior do Papo Arretado. A notificação vai estar aparecendo aqui em cima. E é isso. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.